Mas falando do varejo, que é um assunto até mais, talvez mais maduro, né, já no país, que é as empresas marketplaces, né, falando especificamente dos marketplaces, do comércio eletrônico, que a gente viu uma aceleração absoluta na Uhum, na pandemia, pandemia. né, da adesão de pessoas que até 2019 no Brasil nunca, por exemplo, tinham feito uma Compra compra, online. né, online, seja pelo celular, seja pelo computador, seja Uhum. por qual, dispositivo fosse, se viu na De obrigação fazer. literal de fazer e de aprender, Hum. e então naturalmente a gente, acabou, assistindo esse crescimento, Evolução, né. Uhum, evolução do comércio, eletrônico e da compra à distância. uhum, E aí, com isso, obviamente, a evolução e a revolução uhum, até de tão significativa que foi dos meios de pagamento, né, também uhum, acompanhando, porque o que é o pagamento? O pagamento acompanha a mudança da sociedade no seu comportamento de compra e venda, certo? E uhum, aí a gente começa a ver então uma crescente necessidade, falando do varejo, dessas empresas que têm o seu core como vender produtos na internet, tendo também que entender e que trazer para dentro das suas plataformas também o produto bancário, uhum. também a expertise ou no mínimo, né, a preocupação em investir nessa ponta, tão importante da transação comercial, que é a hora do pagamento, que é a transação financeira. E aí a gente começa a ver, então, big techs ou comércios eletrônicos de forma geral, mesmo que não Uhum. sejam tão grandes, tendo que contratar esses players para fazer justamente a transação de pagamento, mas muitas vezes também incorporando nessas plataformas e essas empresas mesmo oferecendo para os seus clientes, além daquilo que ela já fazia antes, Uhum. uma conta e um cartão. Então, um Sim. exemplo, até para finalizar aqui essa fala inicial, que é emblemático, e aí vem da minha experiência por ter trabalhado na ZUP e ter sido, né, diretora lá de risco, regulatório, compliance, onde a gente construiu mesmo, as áreas ali do zero, no sentido de, eh, compliance regulatório, né, para que a Uhum. gente pudesse oferecer para os clientes bastante sustentabilidade. Ali a gente tinha como um dos principais clientes o iFood, então a construção do banco do restaurante para os restaurantes clientes, né, do iFood, foi um projeto muito interessante, onde a gente vê uma empresa, a maior da América Latina de delivery food, tendo que, também, incorporar dentro dali da sua estrutura, todo um segmento, né, que é o segmento financeiro Hum. regulado, né, que vem com essa Regular. cerejinha já que Boa. ser regulada, É. né, pelo Banco Central, traz consigo toda uma questão importante de compliance bem específico, que também permeia, né, Ruth, Sim. os outros segmentos aqui. Uhum. Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigada, Fátima, obrigado pessoal aí pela oportunidade de, né, contribuir, também aprender bastante aqui com relação aos assuntos. E aí, Marisa, um pouquinho sobre essa questão de compliance, que eu acho que é o grande foco, né, independente do setor que a gente vai abordar, ou setor que tudo se atua, o compliance, eu acredito que desde a pandemia veio numa crescente, né, e o que que acontece? Aí um pouquinho, né, do que a gente vai entrar aqui nos assuntos aí de tanto de bets como também mercado de frete. O compliance para nós aqui hoje, ele é importante porque ele traz uma série de regramentos, mas também uma série de como as pessoas se comportam diante de algumas situações, né. E a pandemia, você falou muito bem, ela veio como uma revolução e evolução aí também, né. Acho que até esse momento que a gente está tendo agora é fruto da pandemia, Uhum. né. Não se É. falava muito em webinar, enfim, e essas Uhum. questões. E trazendo para o mundo, né, de e-commerce, principalmente meio de pagamento, o compliance ele bem bate muito forte. Você né, trouxe essa sua experiência dessa questão até de como você criou a área. Eu acho que se você puder trazer para a gente um pouquinho mais essa experiência, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Como que Sim. toda essa sua fundamentação, né? Como que foi isso? Uhum. Como que aconteceu? É é interessante,
falar disso mesmo, porque o que acontece é que as normas são muitas, Uhum, os princípios e a preocupação do regulador, aí falando de Banco Central, ela e que, portanto, está por trás das normas, né, é é per é permitir que o consumidor de produto bancário e financeiro, é garantir, né, que ele tenha segurança, né, então uhum, e que ele tenha segurança e que ele tenha acesso, inclusão financeira, né. Então, eu acho que isso é o que está ali, lógico, já na agenda do regulador já há alguns anos, muito forte. Então, por isso ele estimula, por um lado, né, e vem estimulando novos entrantes, que são as fintechs, e que uma big tech, que outros segmentos incorporem o produto bancário para que capilarize, para que chegue, por exemplo, no consumidor que tem uma relação com a Magalu, que tem uma uhum, relação com as Casas Bahia há tantos anos, mas talvez não tivesse conta em banco, uhum. ele comece a ter, porque através desses segmentos, o cliente ele também passa a ter uma conta, ser atraído para abrir uma conta e para ter um crédito. Então, acho que esse é um princípio interessante, da gente falar. Eh, Aí depois, o outro drive, digamos assim, do Banco Hum. Central é garantir que, apesar de estimular, né, o crescimento e a Uhum. popularização e a democratização do produto bancário, do sistema financeiro enfim, que, eh, também se tenha a garantia de que não vai ser usado para um crime financeiro, que as contas não vão ser abertas Isso. por, Uhum. um criminoso, para uma lavagem de dinheiro, ou tráfico de drogas, né, originado do tráfico de drogas, ou fraudes, e por aí vai. Então, é outro princípio que está por trás das normas que estão ali, né, atreladas a um serviço ou um produto financeiro. É, uma outra preocupação muito grande também é a segurança em si dos dados, dessas Uhum, informações que são tão sensíveis, informações de cunho financeiro, bancária, uhum. sigilo. Então, a segurança cibernética, né, a LGPD, então é uma outra vertente de preocupação do regulador. E a gente vê também um movimento muito importante, até um pouco mais recente em termos de reforço de normas, a educação financeira. E quando a gente, pensa no Brasil continental que a gente vive, Uhum. uma coisa é a nossa bolha do É. sudeste, outra Uhum. coisa é a gente pensar no Brasil tão grande quanto é em outras regiões, a gente se depara com um país onde se tem muito pouca consciência e conhecimento de como lidar com todas as opções de produtos bancários com relação aos juros que se tem num determinado empréstimo, com relação a como não ser enganado numa fraude, né, num vazamento de dados. Então, é uma educação financeira, somos muito carentes disso em termos de país, e é então um outro drive. E por que eu estou falando isso antes de responder a pergunta da Ruth? Uhum. Porque o desafio numa fintech, eh, que não é um bancão, que não Uhum. tem lá os milhões e milhões de clientes, décadas de instituição e um budget muito grande para investir Sim. pesadamente em monitoramento de fraude, em áreas gigantescas de cadastros ou tecnologia para indício de fraude, etcétera, ou de Uhum. lavagem de dinheiro. Quando a gente vai para um entrante menor, a gente tem um super desafio de entender quais são e por onde começar, né, a construir e a garantir que aquela operação, aquele produto e a complexidade daquele produto e o seu risco, Sim. está sendo assistido, apesar da gente não conseguir, obviamente, de uma hora para outra numa empresa menor, você ter uma estrutura Uhum. enorme ou né, a tecnologia muito avançada. Ali o desafio foi justamente entender quais pratinhos não podiam cair, quais eram
um pouco com um budget limitado, capacity limitado, mas a gente entender qual é o nosso cliente, Hum. como endereçar a segurança daquele produto de uma maneira que a gente, pudesse monitorar transações, conhecer o cliente da melhor maneira possível e também não é só isso, né, é depois agir em caso de algum alerta Sim. então eu acho que é um aprendizado que a gente tem que levar como um aculturamento para ambientes, no caso, muitos clientes, né, no caso da Zup, não só o iFood, mas muitos outros clientes, naturalmente eram de outros segmentos, Uhum. e a gente tem que levar também não só o serviço em si, né, o as a service, o que quer que seja, mas também um, um treinamento, um aculturamento para que quem está na ponta entenda tudo isso, Uhum. qual é a preocupação e qual é a solidez necessária, né, para se vender conta, para se vender cartão de crédito, para se vender, né, o produto bancário.